De Flamengo, no la pensé. Le doy las gracias al presidente y totalmente a Marco y a Bruno de viajar a España. Para mí lo fundamental fue el trato que me dio tanto Bruno como Marco en venir a este club y de aprender y poder ganar lo que ganaron mis compañeros el año pasado. Yo no tuve ninguna conversación con Rafinha, sí tuve una conversación con Arturo Vidal. No tuve que averiguar nada de lo que era Flamengo. Lo que hablé con Vidal, que fue para poder hablar con Rafinha, era cómo era el grupo. Y la respuesta de Vidal cuando habló con Rafinha fue lo que yo esperaba, que era un grupo muy unido, que por algo el año pasado se lograron todos los títulos que tuvieron. Você ouviu aí o chileno Maurício Isla bem empolgado para jogar no Flamengo. Mas, Amêndola, não tem só boa notícia não, né? Tem são dois jogadores lesionados. Conta pra gente aí desses possíveis desfalques aí no Flamengo nos próximos dias. Pois é, Bruno, e dois jogadores titularíssimos desse time do Flamengo. O primeiro, o Rodrigo Caio, ele que foi substituído no jogo contra o Botafogo no decorrer da partida. Entrou o Tuller, entrou até muito bem. E aí, na reavaliação, na última tarde, lá no Ninho do Urubu, o Rodrigo Caio teve uma lesão constatada no adutor da coxa esquerda. Já iniciou o tratamento, mas existe a expectativa que ele não tenha condições de atuar no próximo domingo contra o Santos. E para piorar todo esse cenário, o Gabriel Barbosa, que não foi substituído contra o Botafogo, jogou os 90 minutos, mas ele sentiu em um certo momento da partida, foi até ali próximo ao banco de reservas. A comissão técnica deu aquele spray milagroso, que a gente chama, né, para o Gabriel Barbosa. Ele voltou para o jogo, mas foi mais um jogador que teve uma lesão detectada também na coxa, no reto femoral da coxa direita, e é mais um atleta que se torna dúvida para enfrentar o Santos. Pelo menos essas notícias não tão boas acabaram que vieram no melhor momento para o Flamengo, que o Flamengo não tem jogo durante essa semana, só vai jogar no próximo fim de semana. Então é tratamento intensivo, tanto no Gabriel Barbosa como também no Rodrigo Caio, para quem sabe esses dois atletas aí possam estar à disposição do Domenech no jogo contra o Santos no próximo domingo. Ô Amêndola, e a situação dos Diegos, hein? Flamengo já negocia, né? Renovação de contrato do Diego Ribas e também do Diego Alves. Inclusive, com o Diego Ribas, já houve a proposta para o jogador, né? Flamengo acenando aí com a renovação de contrato até o fim de 2021. Já com o Diego Alves, a ideia da direção é mais 2 anos de contrato. Em que pé que estão essas negociações? A situação do Diego Ribas está mais avançada, muito por conta também da chegada do Domenech. A situação do Diego estava um pouco estagnada por conta do Jorge Jesus, ainda não sabia se ele ficaria ou não, mas com a chegada do Domenech, ele já externou a sua vontade de contar com o Diego Ribas nesse elenco. E é bom te lembrar, né? O Diego é um dos líderes desse elenco. Toda vez que entra em campo, se não leva a abraçadeira de capitão, quando alguém é substituído, passa para ele. Então a situação do Diego Ribas está um pouco mais avançada. O Flamengo deve acertar mesmo a renovação nos próximos dias. Com o Diego Alves, a expectativa da diretoria é que não haja nenhum problema também, até porque o Diego Alves é um jogador que pretende permanecer no Flamengo, está muito bem adaptado, é outro atleta que é um dos líderes desse elenco, então a expectativa é muito boa para a renovação desses dois jogadores, a não ser que aconteça algo de uma pedida salarial muito alta, não haja um acordo em relação ao tempo de contrato, mas no cenário, se a gente for falar hoje, cravar aqui, muito bem encaminhada a renovação desses dois jogadores. E rapidamente, Calheiros, Bruno e amigos, ontem o Marcos Braz, na entrevista coletiva dele, falou que gosta muito de um lateral direito que atua no futebol brasileiro. E esse nome, é claro, é o do Guga, que está no Atlético Mineiro. O Sampaoli não deseja vendê-lo, mas a diretoria do Atlético entende que é um bom momento para negociar o Guga, até por conta da questão financeira da equipe mineira. Então não se surpreendam se nos próximos dias o Flamengo for com uma força maior em cima do Guga, até porque a vontade do Guga é de atuar com a camisa do Flamengo, seu clube de coração. Opa, Amêndola! Atento aí às informações, Amêndola, pintando qualquer novidade, seja na lateral direita ou em qualquer posição do Flamengo, só você chamar, retorna aqui ao Bom Dia Fox. Pode anotar aí, viu, Amêndola? Eu sei que você está apurando aí as informações do Flamengo, então anota um nome aí, ó. Vai na dica do tio aqui. Montiel, do River Plate. Não descarte esse nome, hein? Não descarte esse nome.
O Flamengo vai em busca de mais um lateral, sim. Trouxe o Maurício Isla, mas não vai parar por aí. Gosta do Guga, o Marcos Braz já tentou e tentará mais uma vez a contratação do Guga, mas o Montiel está no radar também. Valeu, Amêndola. Abraço para você. Eugênio Leal, essa é a questão, a informação que recebi ontem, viu? O Montiel, o River Plate, teve 2 negociações frustradas com clubes do exterior, na tentativa de negociar o Montiel. Né? Aquela história, pandemia, precisa, né, reequilibrar o caixa, e aí pensa assim em negociar um atleta. E o Montiel estaria na lista dos negociáveis. E ó, tem gente no Flamengo já atenta, né, a essa situação do lateral do River Plate, que é um bom nome, hein, Eugênio? É um bom jogador, sim, né? Vem sendo titular aí, indiscutível no time do Gadiardo. É jovem ainda, ou seja, tem mercado. Eu acho que talvez em cima disso, né? Essa questão de ser negociável, né? Porque há jogadores ali que já não tem mais esse mercado tão grande no exterior, que são mais veteranos, mais experientes. O Montiel é jovem e é um bom lateral, muito firme na marcação, que chega ao ataque, não com tanta frequência, mas chega ao ataque também. É um nome muito interessante. Agora tem que esperar a janela internacional, né? Se bem que o Flamengo já, para essa questão mais emergencial, já trouxe o Isla. E agora pode buscar ali na frente um novo nome, e seria um nome muito interessante. Está numa lista que eu fiz aqui há 1 ou 2 semanas, Calheiros, quando o Flamengo começou a procurar um lateral, né? Eu listei vários do Brasil e da América do Sul, e um deles era o Montiel. Se vier, é um bom reforço. Eugênio, a gente vai chamar agora o Paulo Lima aqui para a conversa. Paulo Lima, o que você acha aí desses possíveis reforços para o Flamengo nesse momento, esses nomes que estão sendo especulados? Como é que você vê essa possível mudança no Flamengo? Bruna, Calheiros, Eugênio, galera em casa, a necessidade que o Flamengo tem com a ausência do Rafinha, né? E principalmente com o problema de lesão do João, a certo ponto a inexperiência da base, né? A tão falada inexperiência da base, que a gente sabe que sempre pesa um pouquinho para aqueles que estão começando, e traz o Isla de 32 e o Montiel de 23, como o Eugênio falou aí, um jogador que desde que o Gadiardo chegou lá no River, entre 2015 e 2016, né, subiu das categorias de base, é cria do River, e vem sendo titular, vem jogando, né? Campeão de Libertadores, campeão de conquistas internacionais que o River teve sob o comando do Gadiardo até agora. O Flamengo dá uma atacada certa, mas a questão toda também tem a janela, né? Eu acho que o foco ainda é o Guga. Acho que o foco é o Guga, com a chegada do Mariano por lá. É um jogador que tem, né, prestígio com a seleção brasileira, jovem também. Mas o mercado pode ser atraente tanto para um brasileiro como para o argentino, sem dúvida nenhuma. A escolha é ótima, qualquer um dos dois. 2 jovens, 2 talentos que podem vir para completar o lado direito da defesa do Flamengo. Paulo Lima, Eugênio Leal e Bruna, atentos, hein? A essa situação que nós vamos colocar aqui. O Domenech Torrent, na última entrevista, né, após o último jogo, empate 1-1 com o Botafogo, ele destacou, né, essa semana que o Flamengo terá de treinamentos para enfrentar o Santos no próximo domingo. Né? Ele enalteceu esse tempo de trabalho, né? Vai trabalhar 2 turnos a semana toda, e aí sim, segundo o próprio treinador, vai trabalhar conceitos. E aí ele deu uma alfinetadinha no calendário. Só que aí, esse que é o detalhe, ele vai esbarrar justamente no discurso que ele defendeu na chegada ao Flamengo. Então a gente trouxe esses 2 momentos. Vamos dar uma olhada no ato da apresentação, no ato da chegada do Domenech Torrent ao Flamengo, o que ele falou sobre o calendário e o que ele diz no último domingo sobre a mesma situação, sobre o mesmo tema. Com a palavra o técnico do Flamengo. Eso somos capaz 100%, porque cuando fui trabalhar con Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, es lo mismo. Nos jugamos cada semana 3 jogos, es lo mismo que pasará con Flamengo. Estoy acostumbrado a jugar este tipo de partidos cada 2-3 días. Ahora lo más importante son las primeras semanas para nos. Mi cuerpo técnico
de ver cómo están los jugadores, pero no es ningún problema porque es los últimos 10 años de mi vida, cada 2-3 días teníamos partido, vuelo a Europa, vuelo a jugar partidos muy importantes, es lo que he vivido los últimos 10 años. Yo no he venido aquí de feria, en Brasil ya me gustaría, porque es muy bonito, ¿no? Olha aí, ó. Percebemos bem, né? Deu para entender todo mundo, né? Está acostumado, segundo Domènec Torrent, ele está acostumado com esse tipo de situação, jogar a cada 2-3 dias. Viveu, inclusive, essa situação no Manchester City. Ele trouxe esse exemplo quando chegou ao Flamengo. No último domingo, olha o que ele disse sobre o mesmo calendário no Brasil. Nós precisamos jogar com todos os jogadores porque temos muitos jogos. Depois de Santos temos cada 2-3 dias um novo jogo e precisamos rotar os jogadores. Eu também falo muito com os médicos, com os doutores, porque são importantes para nós saber como estão todos. Acho que precisamos todos os técnicos tempo, mas aqui em Brasil precisamos muito mais porque jogamos muitos jogos. E casi não temos treinamentos. Jogamos e cada 2 dias é o mesmo, é jogo, recuperação, treinamento tático e jogo. Recuperação, treinamento tático e jogo. Agora temos uma semana limpa, temos uma semana longa e podemos trabalhar conceitos. Vamos a treinar com 2 períodos, 2 dias ou 3 dias, porque precisamos conceitos. Não fisicamente, pouco a pouco está melhor todo o elenco, mas precisamos trabalhar conceitos. Se você quer jogar de memória, precisa tempo. E se não, é impossível só jogar, recuperação e jogar novamente. É muito difícil jogar com um estilo muito claro e mudar coisas. Quando chegou foi uma coisa, né, Eugênio? Agora, aqui no Brasil, distâncias muito longas, voos, aí fica mais apertado. De repente, aqueles 2-3 dias que ele pensou no início, do que ele viveu lá, foi bem diferente. Como é que você vê essas declarações em pouco tempo, tão bem distintas aí do Domènec Torrent? Olha, eu não chego a ver assim uma contradição no que ele diz, não. Ele diz que está acostumado a jogar muitas vezes no futebol europeu. E eu acho que a questão ele está acostumado e a segunda pergunta é muito em cima dos jogadores que ele deixou no banco de reservas, né? Porque ele estava explicando que ele precisa rodar o elenco, girar o elenco, porque tem muitos jogos. E isso acontece na Europa, né? Você está cansado de ver jogos em que os grandes times europeus escalam reservas ou equipes mistas, porque tem uma sequência grande de partidas. Isso aí a gente sabe, mas eu vou ter que rodar o elenco. Na opinião dele, é preciso, né, conversando com os médicos, com os preparadores físicos, e o Flamengo tem elenco para rodar, né? Isso, o Flamengo tem elenco para rodar. E eu não vi ele exatamente reclamando, ele está relatando que tem um jogo em cima de jogo e não dá tempo muito de treinar. Então é jogo, recupera, um treinozinho tático, joga de novo. É diferente. Ele diz que vai aproveitar essa semana para passar os conceitos dele. Agora, eu preciso depois de uma confirmação. Parece que o Flamengo deu folga ontem e hoje, né? Então, quando tem uma semana livre, tem 2 dias de folga. Oi? Hoje não treina? Eu vou checar aqui, Eugênio. Eu tinha informação que hoje treinaria o Flamengo. Vamos ver. Vou abrir aqui. Aí uma folga é normal, porque eu acho até que seria, diante de um calendário tão puxado, o Flamengo dá 2 dias de folga, compreensível, mas não diante do momento que o time passa. O time está precisando treinar mais. Treinar e aproveitar a Amêndola confirmou aqui pra gente que treinou ontem e treina hoje. Eu tinha informação ontem, eu confesso. Fazer isso que ele colocou, né? Passar os conceitos dele, que me parece que o Flamengo tem tido muito problema nisso, em entender as ideias de jogo e essa mudança do Jorge Jesus para o Domènec. Mas, no final das contas, voltando à questão inicial, não me parece que seja exatamente uma contradição. Acho que ele está explicando o procedimento de poupar jogadores. Nesse aspecto aí, eu concordo com você, Eugênio. Eu também não enxerguei uma contradição. A única coisa que me causou estranheza, Paulo Lima, é que a gente viu que lá na apresentação
ele disse que ele era acostumado a esse tipo de situação. Ele chegou a dar o exemplo de que viveu isso no Manchester City, quando ele trabalhava na comissão técnica do Guardiola. E aí, eu não sei se chega a ser também uma contradição, mas quando ele coloca no último domingo que aqui no Brasil se joga muito mais, aí é que eu não entendi. Porque se era uma situação que ele já sabia, ele já conhecia, talvez ele tenha errado, então, nos métodos de preparação nesses jogos trepados um no outro, nesse início de Campeonato Brasileiro. Não sei. Estou jogando aqui para a gente analisar, Paulo Lima.